Fala pessoal, Felipe Persigo aqui e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre metaverso. Eu dei uma palestra recente sobre o tema, então eu decidi compartilhar com vocês aqui na íntegra. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e vamos ao que interessa, vamos assistir esse vídeo sobre metaverso, as oportunidades que ele traz para nós no mercado imobiliário. Antes de explicar o metaverso, eu vou dar um passo para trás e explicar como que o metaverso de fato surgiu. Tá? O Bitcoin ele foi criado ali em 2009, então ele teve a sua primeira transação em janeiro de 2009. A ideia dele já vinha desde 2008, principalmente porque nós tínhamos a crise financeira que estava acontecendo, e aí um grupo de pessoas que se intitularam Satoshi Nakamoto, eles falaram, quer saber? Eu não quero saber desse negócio aí de mercado tradicional, não quero saber do dólar. Eu acho que nós devemos criar uma moeda para ser independente do governo. E aí surgiu então a ideia do Bitcoin. Ele de fato começou ali como uma proposta de ser moeda. E aqui vou até fazer uma brincadeira, né? Se o Satoshi Nakamoto estivesse vivo, ou se nós soubéssemos quem ele é, talvez ele estaria se revirando agora, porque o Bitcoin ele surge como uma proposta contra o sistema financeiro normal, né? E a gente vê hoje que todo o mercado financeiro está querendo entrar no Bitcoin, o que é contra o senso, mas não tem problema, né? O importante é que as pessoas estejam aderindo a essa tecnologia. Depois dessa tecnologia ter surgido, veio uma outra criptomoeda chamada Ethereum, e foi por conta da Ethereum que foi possível a criação do metaverso e de toda essa economia que acontece no mercado digital. Tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. O Ethereum ele é um blockchain. Ele tem características diferentes do Bitcoin. E uma das principais características do blockchain do Ethereum é você criar aplicações descentralizadas. Então, a gente costuma dizer que o Ethereum ele é um DApp. Ele é uma Decentralized Application. Aplicações descentralizadas. Vocês vão ver que tem várias palavras assim americanizadas, né? E é engraçado que o pessoal não mudou. O pessoal gosta de falar difícil. Mas aplicações descentralizadas. O que seria isso? Vamos supor que a gente queira criar um aplicativo para controle de vendas de imóveis, para controlar, por exemplo, os aluguéis, para controlar as comissões. Eu poderia criar um blockchain, eu poderia desenvolver toda uma tecnologia por detrás, só que me demandaria custo alto, pessoas que sabem programar, eu precisaria ter um conhecimento técnico alto, porque eu precisaria de certa forma, verificar o trabalho que foi feito por esses desenvolvedores e, sem contar que isso demoraria muito tempo. Com a Ethereum, ela vem com uma proposta de você usar a tecnologia deles para criar, então, essa aplicação. Até então, não existia nada como isso. E aí, quando a Ethereum começa a fazer isso, começam a surgir as novas criptomoedas. Então, por exemplo, depois que a Ethereum surgiu, nós tínhamos, 100 criptomoedas. Hoje já existem 17 mil criptomoedas. Uma diferente da outra, um projeto diferente do outro. E até deixo aqui um parênteses, né? Tomem cuidado quando vocês forem investir ou quando um amigo oferecer um investimento em cripto, porque muitas vezes, como tem tanta criptomoeda, a chance de a gente entrar numa furada é muito alta, tá? Então tem que cuidar, tá, pessoal? Eu gosto sempre de falar isso, porque sempre tem aquele amigo, o tio da família, que fala, eu tenho aqui uma criptomoedazinha que vai valer R$1, enfim. São parênteses que eu gosto sempre de deixar. Começou então a surgir essas novas criptos, esses novos projetos, e aí começou a se desenvolver outras tecnologias. Por exemplo, começou a surgir o chamado DeFi, D-E-F-I, ou DeFi, como muitos falam, né? Que significa as finanças descentralizadas. O que são essas finanças descentralizadas? Antes, quando nós queríamos, por exemplo, pegar um empréstimo ou quando nós queríamos emprestar dinheiro para alguém, a gente tinha que recorrer a bancos ou outras alternativas. Ou, por exemplo, eu tenho aqui um ativo, eu quero trocar esse ativo por dinheiro. A gente sempre tinha que recorrer a um mercado tradicional de uma certa forma, né? Um mercado regulado. Quando as finanças descentralizadas surgem, elas vêm com uma proposta de permitir que você seja dono do seu próprio dinheiro e que você possa emprestar dinheiro para uma outra pessoa, que você possa fazer troca de criptomoedas sem precisar passar dentro de uma corretora, que são as chamadas corretoras descentralizadas. No mundo DeFi, a gente pode emprestar dinheiro para uma outra pessoa, a gente pode tomar dinheiro emprestado. Essa é uma prática que muitas pessoas usam, né, pessoal? Vocês são do mercado, vocês sabem que muitas pessoas usam isso para alavancagem. Não que seja certo ou que seja errado. Óbvio que a pessoa tem que
ter todo o cuidado, né? Ter que saber o que está fazendo no final do dia. Depois, quando a gente começa a olhar a Ethereum, todo esse ecossistema sendo criado, a gente viu que começou a surgir os NFTs, né? Os NFTs, eles são tokens não fungíveis, até para que a gente só desmistifique algumas coisas aqui. Tokens não fungíveis nada mais são do que tokens que eles não podem ser replicados. Eles são únicos. Então, por exemplo, $1. $1 ele sempre será $1. Se você pega $1 hoje ou você pega amanhã no mercado, alguma coisa, ele sempre será $1. O NFT ele não consegue ter essa propriedade de um sempre ser outro. Por quê? Porque ele é único, né? Então um NFT sempre vai ser aquele NFT e nenhum outro vai ser similar a ele. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o metaverso ele começou a unir todas essas coisas. Então eles começaram a unir finanças descentralizadas, eles começaram a unir os NFTs, eles começaram a unir o mercado de games, e tudo isso é o metaverso, tá? Então, por exemplo, quando o metaverso ele surge, e até fica aqui uma curiosidade, o metaverso já existia antes do Facebook anunciar, tá? Então, desde 2020 já existiam metaversos, que era a chamada Decentraland, que era um projeto, tinha Sandbox também, que era um outro projeto, e esses projetos já funcionavam. Então, qualquer pessoa podia entrar dentro desses ecossistemas e fazer o que queria lá dentro, tá? Eu tenho um amigo que ele é um early adopter, né? Ele já entra no metaverso há muito tempo. E eu lembro que muitas vezes ele me falava sobre isso e eu pensava assim, esse cara tá maluco. Isso aí jamais. Sabe aquele negócio assim, mano, esse cara tá louco. Isso aí, meu, que metaverso. E ele falava, não, cara, porque vamos comprar terreno, vamos construir casas e galerias. Eu falei, cara, faz aí, tá tranquilo. Depois a gente vê, né? Eu vou dar uma estudada aqui, meio que dava uma enjambrada no meu amigo ali. Tanto que eu sou professor de MBA também em cripto, já fazem 3 anos. E aí, uma das aulas bônus que eu dei pro pessoal lá dentro foi sobre metaverso. E eu lembro que os meus próprios alunos falaram, meu, esse negócio é uma viagem. E realmente, parecia ser uma viagem no final do ano passado, ou melhor, ano passado não, no final de 2020, metade de 2021 ainda era algo muito distante. Só que, quando o Facebook ele veio e ele anunciou que eles estavam indo para esse mercado, todos esses outros mercados acabaram indo no vácuo, né? O que eu quero dizer com isso? Tudo começou a tomar uma proporção que antes não tinha. Então, por exemplo, a Decentraland, que é um protocolo, que é um metaverso descentralizado, eu lembro que no hype, assim, quando as pessoas começaram a entender metaverso, tinha 100, 150 pessoas online por dia, o que é muito pouco. Depois que o Facebook anunciou o Meta, esse número de acessos, cara, foi para 5 mil, 10 mil pessoas. Então fez com que tomasse uma atração diferente. Decentraland, você pode entrar nesse metaverso e lá dentro você pode comprar terrenos, você pode construir casas, você pode alugar o seu terreno e sua casa, você pode criar lojas lá dentro, você pode colocar um outdoor no seu terreno e alugar aquele espaço para uma grande empresa. Talvez hoje não faça tanto sentido para nós, mas talvez daqui 20, 30 anos a gente veja assim, tipo, meu, realmente aquilo fazia muito sentido. Eu gosto de imaginar que nós estamos como no início da internet, tá, pessoal? É até difícil a gente prever o que de fato vai acontecer. Aí fica aquela pergunta que eu tenho certeza que muitos de vocês estão se perguntando agora. Como é que eu faço para entrar, por exemplo, num Decentraland? Né? Essa é uma pergunta muito comum. Tá, tudo bem, o metaverso é legal, mas como é que eu entro nisso? Né? Quais são as oportunidades ali dentro? Então, por exemplo, no Decentraland, ele é um protocolo descentralizado e você precisa ter uma carteira de criptomoeda para entrar nele. Então, uma das carteiras mais conhecidas, que ela é um aplicativo de celular ou até mesmo uma extensão no teu browser, né, no seu Google Chrome, por exemplo, é uma chamada MetaMask. É uma carteira que utiliza a rede Ethereum, rede da Binance e outras redes paralelas, e elas servem para entrar nesse metaverso. Antigamente, quando a gente falava de internet, a gente tinha a web 1.0, então era aquele computador ao qual nós tínhamos uma tela preta, as telas verdes, né, as escritas verdes, era uma interação muito pequena que as pessoas tinham com o computador. Era mais escrita, era mais uma interação muito monótona. Depois, a gente viu aí a Web 2.0 surgir. O que é a Web 2.0? A Web 2.0 foi a evolução da 1.0. É hoje o que a gente tem, né? Então,
puxa, você pode se comunicar com pessoas, você pode ver vídeos, você pode publicar fotos, escrever e ler. E aí agora a gente está entrando numa onda que é a Web 3.0. E a Web 3.0, ela está muito ligada à parte financeira da coisa. Então, quando a gente fala em Web 3.0, a gente está falando das finanças descentralizadas, de um mundo descentralizado, de uma nova interação com a própria internet, que é o que a gente está vendo aí com o próprio metaverso. Tá? Então, essa carteira que eu comentei, a MetaMask, ela é considerada uma carteira, uma carteira de dinheiro, vamos assim chamar, Web 3.0. Tá? Então, ela é ela que nos conecta dentro desse mundo 3.0. Tá, pessoal? Então é importante a gente ter essa noção. Então nós teríamos que ter uma carteira dessa, nós entraríamos nesse mercado e lá dentro nós poderíamos acessar diversos tipos de metaverso. Então nós teríamos o metaverso Decentraland, nós teríamos o universo Eartha, nós teríamos diversos outros. Até para que vocês entendam por que eu estou falando que tem diversos. Com essa onda do metaverso começou a surgir muitos metaversos. Tá? Então imagine que cada metaverso é um planetinha que tem suas características específicas e cada um deles tem suas peculiaridades. Tá? O mais utilizado hoje é o Decentraland e é também o The Sandbox, que são os dois pioneiros. Então são os que as grandes empresas estão entrando hoje. E falando um pouquinho das oportunidades dentro desse mercado, eu vou trazer o exemplo daquele meu amigo. Eu lembro que ele comprou alguns terrenos nesse metaverso, porque assim como a Terra, né, assim como o nosso planeta, nós temos uma quantidade máxima de terra que a gente pode ter. Né? Então, nós não conseguimos comprar e multiplicar a terra, terrenos no mundo. A gente consegue ter um número limitado e boa parte daqueles terrenos provavelmente não vão ser vendidos, seja lá qual for o motivo. Mas a questão é, nós não conseguimos multiplicar terreno. A gente não consegue pegar, por exemplo, um terreno que vai ser construído um prédio e simplesmente multiplicar ele por 2. A gente não tem espaço no mundo para isso. E no metaverso é a mesma coisa. Nós temos uma escassez de terrenos, nós temos uma escassez de espaço dentro desses metaversos. E aí, quando as pessoas começaram a comprar esses terrenos, depois de um determinado tempo, esses terrenos eles se esgotaram e esses terrenos começaram a ter um valor absurdo. Então, só para você ter uma ideia, teve um terreno que ele foi vendido por 4 milhões de dólares dentro de um metaverso. Simplesmente porque era um terreno grande, era um terreno em uma localização relativamente boa, segundo as pessoas que estavam dentro daquele metaverso, e faria sentido a pessoa comprar aquele terreno. Então foi pago 4 milhões de dólares por um terreno dentro do metaverso. Aquele meu amigo que eu comentei com vocês, ele tinha diversos terrenos, em várias localizações, em várias coisas. Eu sei que ele ganhou muito dinheiro e tem muitos terrenos que ele ainda não vendeu. Então imagine... Se você fosse um investidor da velha guarda, você tinha comprado diversos terrenos numa localização que antes não valia nada, de repente a cidade começou a expandir para aquele lado, e aí aqueles terrenos passaram a se valorizar porque houve uma demanda. Mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa. Então, a oportunidade número 1 que a gente tem no metaverso é a compra de terrenos. A segunda oportunidade que eu vejo é nós estruturarmos lugares dentro do metaverso. Então, por exemplo, esse meu amigo, ele criou uma galeria de arte em um dos terrenos dele. Ele criou, então, um prédiozinho, né? Na verdade, ele contratou um arquiteto para desenvolver uma casa virtual para ele. Tá aí uma grande oportunidade para os arquitetos, tá? Desenvolver construção, casa, projetos dentro de metaverso. Tem diversos arquitetos que estão fazendo isso. Então, provavelmente vocês já ouviram falar do jogo The Sims, que era um joguinho de bonequinho, você construía a sua casa e lá dentro você tinha as pessoas para cuidar. Imagine que as pessoas estão sendo contratadas para desenvolver aquelas casas. Então ele contratou um arquiteto, esse arquiteto desenvolveu uma galeria de arte para ele ali naquele terreno. Ele pegou alguns dos NFTs que ele tinha, e aqui que entra a questão do NFT que eu comentei com vocês. Ele pegou alguns NFTs, colocou nas paredes dentro daquela galeria, e aí as pessoas podiam entrar com seus bonecos, com seus personagens dentro daquela galeria, olhar uma fotografia, olhar ali um quadro e comprar aquele quadro. Como que ele comprava? A carteira dele já estava vinculada naquele personagem, ele simplesmente clicava para comprar, automaticamente já saía da parede da galeria daquele meu amigo e ia para a carteira daquele comprador, né? Então, aqui está uma segunda oportunidade. Você construir, desenvolver
mercado, desenvolver galerias, desenvolver diversas coisas no metaverso. O que de fato vai triunfar, a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que as pessoas que estão fazendo isso, elas estão sendo inovadoras e, de certa forma, elas estão gerando recursos. Uma outra coisa que eu já vi acontecer dentro do metaverso, pessoal, foi o aluguel de terrenos. Sabe quando você tem um terreno, quer alugar, a pessoa pega aquele terreno, constrói algo em cima, paga o aluguel pro dono do terreno e fica usufruindo do terreno. Então tem pessoas que já estão fazendo isso, alugam terrenos, ficam com os terrenos, desenvolvem coisas em cima e fica ali pagando um aluguel para o detentor do terreno. Então as pessoas estão ganhando aluguéis com terrenos virtuais, o que é muito louco também. Falando do metaverso descentralizado de uma forma geral, eu vejo essas oportunidades. Compra de terreno, levantar prédios e casas, você poder alugar o seu próprio terreno, você comprar um terreno e colocar outdoors. Então imagine que você esteja num metaverso, numa rua principal, e você queira fazer propaganda, né? Você poderia colocar um outdoor ali dentro, as pessoas pagariam para ter um espaço ali. Então isso também já é possível. Talvez vocês tenham se perguntado, pô, mas será que tem gente fazendo isso? Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? A Adidas gastou milhões de dólares comprando terreno, a própria Nike. A gente viu que a Nike está desenvolvendo uma empresa para criação de roupas no metaverso. Então já é uma tendência. Falando do metaverso um pouco agora do Facebook, ele é um pouco diferente desses metaversos que a gente está acostumado a ver, que eu comentei aqui. Por quê? O Facebook, eu não estou acostumado a chamar de meta, tá? Eu vou chamar de Facebook porque eu acho que todo mundo aqui vai entender melhor. O Facebook, de uma certa forma, ele criou lá o Facebook no passado, começou ali a ter uma grande demanda de acessos. Depois de um tempo, essa demanda caiu. Foi quando eles também fundaram o próprio Instagram. O Instagram começou a ter a interação ali, era nada mais, nada menos do que um álbum de fotos, onde as pessoas poderiam ver a tua vida. Depois a gente começou a ter os stories, a gente começou a ter a questão das lives. E aí a gente viu que a interação humana foi aumentando nessas plataformas. Hoje em dia, essas interações elas estão estagnadas. E aí que eu vejo que o Facebook, de fato, viu uma oportunidade nesse mercado. A empresa Oculus, que é deles, que é de óculos para realidade aumentada, realidade virtual, ela já foi criada há muitos anos. Eles já desenvolvem esses produtos há muitos anos. No meu ponto de vista, o Mark Zuckerberg ele está criando esse metaverso para que as interações humanas aumentem. Então, a rede social ela vai deixar de ser apenas um aplicativo e ela vai passar a ser uma interação. Se nós estivéssemos de fato no metaverso, provavelmente vocês estariam me vendo sentado na cadeira que eu vi que tinha aí em cima do palco, através de um óculos, e daria a sensação que eu estou aí com vocês. Talvez você tenha se perguntado, pô, mas isso é muito viagem. Já existem pessoas fazendo isso. Tá? Já existem empresas fazendo programas de TV e coisas nesse sentido, tá? Mas um dos detalhes que eu cuidaria com o metaverso do Facebook é pelo fato dele ser centralizado, tá? Então imagine que o Facebook hoje já tem 2, 3 bilhões de pessoas cadastradas na plataforma deles. Eles colocariam essas pessoas dentro de um universo, usando o dinheiro deles. Até para quem não sabe, o Facebook tentou, há 2 anos atrás, criar sua própria criptomoeda para ser usada no mundo. E os governos barraram isso, porque viram que era um problema ter uma única empresa com tanto poder e tanto controle. E aí, o que o Mark Zuckerberg fez? Ao invés de nós criarmos nossa criptomoeda para usar no mundo, vamos criar o nosso mundo e vamos fazer com que as pessoas usem o nosso dinheiro lá dentro. Então, vendo do ponto de vista do Mark Zuckerberg, do Facebook, eu tomaria um pouco de cuidado com esse metaverso, principalmente pela centralização dos seus dados, das suas informações, tá? Nós temos alternativas descentralizadas, que é o caso da Decentraland, Sandbox e outras coisas, e que já é plenamente usado, tá? Então eu tomaria cuidado nesse sentido. Outras oportunidades que eu tenho visto dentro do metaverso, pessoal, é na área de música. Então existem shows já sendo feitos com milhões de pessoas entrando através do metaverso e assistindo esses shows. Programas de TV, área esportiva, área de educação, automotiva, turismo e diversas outras coisas, tá? Já é uma tendência. No meu ponto de vista, a gente só vai ver isso progredindo. Inclusive o próprio Bill Gates comenta que eles acreditam que em até 4 anos
todas as grandes reuniões, elas serão feitas no metaverso. Uma outra coisa que eu vejo muito interessante, pessoal, para o metaverso, é que é um pouco de uma viagem, tá? Conversando até com o Tio Uli, algumas pessoas do mercado financeiro, a gente estava pensando o que o metaverso ele poderia, de fato, proporcionar para as pessoas. Imagine hoje as pessoas que estão em cárcere, né? Que estão na prisão. Hoje elas são pessoas ociosas que ficam lá, basicamente, talvez fazendo nada, né? Imagine que a gente pudesse colocar óculos nessas pessoas e fazer com que essas pessoas trabalhassem no metaverso. Eu sei que parece uma viagem, mas é uma forma de você colocar essas pessoas de novo na sociedade e fazer com que elas não fiquem naquele sistema ali e realmente façam alguma coisa. Então, pessoal, assim, eu quis dar um panorama geral do metaverso, eu quis dar um panorama geral do que a gente está vendo. Falando especificamente da parte de construção, da parte imobiliária, eu vejo que a construção de prédios, construção de locais, compra de terrenos, aluguel de terrenos, eles estão crescendo muito. A grande questão é quais protocolos, quais metaversos entrar, né? Eu acho que, se eu fosse dar uma sugestão, eu talvez criaria alguma coisa para ajudar essas pessoas que estão no metaverso. Então, eu provavelmente, se eu fosse um corretor, algo assim, eu ajudaria a encontrar oportunidades para pessoas que querem comprar. Se eu fosse um arquiteto, eu desenvolveria casas para pessoas nesse metaverso. Hoje eu não compraria terreno, porque a gente ainda não consegue saber o real valor de um terreno no metaverso. Então é difícil a gente de fato saber, puxa, eu estou pagando barato ou estou pagando caro. Óbvio, né, que o preço do ativo subiu muito por uma demanda e tudo mais, mas a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Então, se fosse falar do metaverso e essas oportunidades, seria isso.